Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia de São Cirilo e São Metódio, patronos da Europa juntamente com São Bento, evangelizadores da Panônia e da Morávia, criadores do alfabeto que depois foi chamado de cirílico, em língua eslava, em homenagem a São Cirilo. Hoje a liturgia nos propõe uma leitura que fala da divisão do reino de Israel em duas partes. Salomão já está velho. Um servo dele que trabalha para ele, chamado Jeroboão, recebe do profeta Aías de Silo um sinal simbólico. Aías leva Jeroboão para o campo e, estando os dois a sós, ele pega um manto novo e o rasga em 12 pedaços e disse: toma para ti 10 pedaços, porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. As 10 tribos seriam todas menos a de Judá e Benjamim, porque depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão resolveu aumentar os impostos, e com isso houve uma rebelião. E com essa rebelião, 10 tribos se separaram e elegeram Jeroboão como rei. E assim houve uma divisão entre a casa de Judá ao sul, capital Jerusalém, e a casa de Israel ao norte, capital Samaria. E a monarquia que era unificada no tempo de Davi e Salomão, agora se torna dividida. E vai atravessar os séculos com essa divisão, até que um rei, que é Jesus, virá reunir os israelitas dispersos. A missão dele será fazer a unidade. Mas nesta leitura de hoje, Deus prevê que estas 10 tribos serão confiadas a Jeroboão e promete a Jeroboão bênçãos se ele for fiel à aliança. Isso não vai acontecer, infelizmente. Jeroboão vai pecar, vai fazer o povo pecar, mas esta não era a vontade de Deus. Por que houve essa divisão? A divisão, explica-nos a Bíblia, se deu por causa da infidelidade de Salomão, que na sua velhice começou a adorar outros deuses e a construir templos para eles. Então, após a sua morte, o seu reino não mais ficou sólido, mas dividido e frágil. Porém, a casa de Davi, ou seja, a tribo de Judá e junto com ela Benjamim, permaneceram ainda sob o comando do filho de Salomão, Roboão. A divisão é uma chaga que precisa ser curada. Curar o que é dividido, reunir aquilo que foi partido é muito difícil. Muito melhor é prevenir do que remediar. Por isso, ao mesmo tempo que devemos pedir a Deus pela reunificação dos que foram divididos, devemos implorar a Deus que não deixe dividir o que está unido. O Evangelho hoje apresenta Jesus fazendo um milagre da cura de um surdo que falava com dificuldade. O milagre se faz tocando os ouvidos do surdo e tocando a língua do gago com saliva e com as palavras éfeta, abre-te. Até hoje, esta palavra é usada no ritual do batismo. Esta abertura do ouvido do surdo significa que agora Deus nos dá capacidade de receber a salvação que Ele nos oferece, que Ele nos move interiormente a receber a graça. Portanto, que os surdos ouçam, que os mudos falem, que nós ouçamos a palavra de Deus, que nós tenhamos coragem de ensiná-la aos outros. Isso é sinal de uma recriação, porque no início da criação não havia surdos nem mudos. As doenças vieram com o pecado, e Jesus, ao curar doenças, está como que recriando o mundo. E as multidões dizem: ele fez bem todas as coisas, fez os surdos ouvir e os mudos falar, o que lembra o relato da criação.
Na criação, tudo que Deus fez era bom. E Jesus, recriador, está fazendo boas todas as coisas. Os santos que hoje celebramos ajudaram os povos eslavos a ouvirem a palavra de Deus, porque traduziram na sua língua os textos da Bíblia e da liturgia, e a proclamarem a sua palavra. Também nós devemos ser instrumentos da evangelização. Ninguém que esteja ao nosso alcance deve deixar de ouvir a palavra de Deus por falta de um pregador, ou deixar de pronunciar a palavra de Deus por falta de ter ouvido. Vamos pedir a Maria Santíssima que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima.